Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, 13 horas e 27 minutos, essa tardinha da segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Aqui está o primeiro superdotado nível book do mundo, falando com você, seu querido professor, pesquisador científico Alas Gabriel do Breviário. Direto aqui do centro, de São Carlos, eu gravo para você a aula de número 30. É uma aula que está dentro do componente curricular Formação Docente 3, Dentro desse curso, nós estamos vendo, na etapa, formativa docente, e em pesquisa científica, 5 componentes principais: a formação docente 1, 2, 3 e 4, elaboração do TCC. Você já viu a formação docente 1 todinha, 10 aulas, formação docente 2, 10 aulas, e formação docente 3, mais 10 aulas. Estamos aqui na última aula desse componente curricular. A primeira aula, a aula 21, foi planejamento pedagógico estratégico. A aula 22, didática da interdisciplinaridade. A aula 23, projeto pedagógico inovadores. A aula 24, mediação pedagógica e resolução de conflitos. A aula 25, educação socioemocional. A aula 26, práticas pedagógicas inclusivas. A aula 27, didática da oralidade e da escrita acadêmica. Aula 28, currículo por competências. Aula 29, aprendizagem colaborativa em rede. E nessa aula 30, docência reflexiva e formação contínua. Como base dessa aula eu trago aqui, deixa eu fechar a 29, que já está gravada. Deixa eu fechar também a 28 ali, que também já foi gravada, para deixar apenas a 30 aqui, que é a aula que eu estou aqui gravando nesse momento. Deixa eu só fechar aqui a 28 também. A 29, práticas reflexivas da formação docente. É um artigo que foi publicado na International Contemporary Management Review, a revista de revisão de gestão contemporânea internacional, no volume 5, número 3, foi publicado em 2024, é um artigo científico com esse título, que foi recebido dia 30 de agosto de 2024 e foi publicado no dia 30 de setembro, um mês depois, no ano de 2024. Foi produzido, conduzido e publicado por Júnior et al. Foram participantes, deixa eu ver quanto, 1, 2, 3, 8 participantes. Este estudo de pesquisa explora as práticas reflexivas na formação docente, destacando sua importância para o desenvolvimento profissional contínuo dos professores e professoras. Inicialmente, discute-se como a reflexão crítica sobre a prática diária pode transformar experiências em aprendizado significativo, promovendo uma maior consciência sobre os métodos de ensino. Em seguida, aborda-se a integração de tecnologias digitais como ferramentas facilitadoras nesse processo, permitindo que os educadores e educadoras compartilhem experiências estratégicas e estratégias em comunidades de prática online. Além disso, examina-se o papel das políticas educacionais na promoção de ambiente que incentive a reflexão, enfatizando a necessidade de suporte institucional para que essas práticas se consolidem. A pesquisa também analisa estudos de caso que ilustram como a reflexão sistemática pode levar a melhorias concretas no desempenho dos alunos e alunas, fortalecendo a correlação entre a formação reflexiva e a eficácia pedagógica. Por fim, o artigo sugere direções futuras para pesquisas, apontando para a importância de uma abordagem interdisciplinar que considere aspectos culturais, sociais e tecnológicos. Ao proporcionar uma visão abrangente e crítica sobre o tema, este estudo contribui para o debate acadêmico, oferecendo insights valiosos para educadores e educadoras, formuladores de políticas públicas e pesquisadores interessados na melhoria da qualidade do ensino. Portanto, a formação reflexiva não deve ser vista apenas como uma prática isolada, mas como um componente essencial de um sistema educacional dinâmico e responsivo às demandas contemporâneas. Introdução. A formação docente tem sido um objeto de intenso debate e pesquisa no cenário educacional brasileiro nas últimas décadas. Neste contexto, as práticas reflexivas emergem como um elemento fundamental para o desenvolvimento profissional e a melhoria da qualidade do ensino. Segundo Almeida, 2018, página 23, a reflexão crítica sobre a prática pedagógica é um caminho essencial para a transformação e aprimoramento contínuo do fazer docente. O conceito de prática reflexiva na educação não é novo, mas tem ganhado crescente relevância no Brasil
especialmente à luz dos desafios contemporâneos enfrentados pelos educadores e educadoras. Como observa Silva, 2019, página 45, a complexidade do ato educativo do século XXI demanda professores e professoras capazes de refletir constantemente sobre suas ações e seus impactos no processo de ensino-aprendizagem. A formação inicial de professores e professoras desempenha um papel crucial na construção de uma postura reflexiva. É neste momento que os futuros educadores e educadoras começam a desenvolver as habilidades necessárias para uma prática docente consciente e crítica. De acordo com Oliveira, 2020, página 67, a incorporação de práticas reflexivas desde a formação inicial é fundamental para preparar professores e professoras capazes de enfrentar os desafios da educação contemporânea. O processo de reflexão na ação, conceito desenvolvido por Donat e Shaw, tem sido amplamente discutido e aplicado no contexto brasileiro. Este conceito enfatiza a importância de refletir durante o próprio ato de ensinar, permitindo ajustes e melhorias imediatas. Conforme aponta Santos 2021, página 34, a reflexão na ação possibilita ao professor responder de forma criativa e eficaz às situações únicas e imprevisíveis da sala de aula. A prática reflexiva vai além da mera contemplação das experiências vividas. Ela envolve um processo sistemático de análise e questionamento das ações pedagógicas. Segundo Costa, 2018, página 89, refletir sobre a prática implica em problematizar, questionar e buscar alternativas para desafios encontrados no cotidiano escolar. O desenvolvimento de comunidade de prática reflexiva nas escolas tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o crescimento profissional coletivo. Essas comunidades proporcionam espaço de diálogo e troca de experiências entre os docentes e as docentes. Como destaca Ferreira, 2022, página 56, as comunidades de prática reflexiva fomentam um ambiente de aprendizagem colaborativa essencial para a construção de conhecimentos pedagógicos compartilhados. A formação continuada desempenha um papel fundamental na consolidação e aprofundamento das práticas reflexivas. Programas de formação bem estruturados podem oferecer ferramentas e metodologias que auxiliam os professores e professoras a desenvolverem uma postura mais reflexiva. De acordo com Rodrigues, 2019, página 78, a formação continuada deve ser concebida como um espaço privilegiado para o exercício da reflexão crítica sobre a prática docente. A pesquisação emerge como uma metodologia particularmente relevante no contexto das práticas reflexivas na formação docente. Esta abordagem permite aos professores e professoras investigarem suas próprias práticas de forma sistemática e colaborativa. Segundo Lima, 2020, página 90, a pesquisação proporciona aos docentes e às docentes a oportunidade de serem protagonistas na produção de conhecimento sobre sua prática, promovendo mudanças significativas em sua atuação. O uso de portfólios reflexivos tem se mostrado uma ferramenta valiosa para fomentar a prática reflexiva entre os professores e professoras. Estes instrumentos permitem o registro e a análise sistemática das experiências pedagógicas ao longo do tempo. Como observa Carvalho, 2021, página 45, os portfólios reflexivos não apenas documentam o percurso profissional do docente, da docente, mas também estimulam uma reflexão contínua sobre suas práticas de aprendizagem. A incorporação das tecnologias digitais no processo de reflexão docente abre novas possibilidades para o desenvolvimento profissional. Plataformas online e aplicativos específicos podem facilitar o registro, compartilhamento e análise das práticas pedagógicas. De acordo com Pereira, 2018, página 67, as ferramentas digitais ampliam as oportunidades de reflexão colaborativa, permitindo aos professores e professoras compartilharem suas experiências e insights além dos limites físicos da escola. A avaliação das práticas reflexivas na formação docente apresenta-se como um desafio importante. É necessário desenvolver instrumentos e critérios que permitam mensurar o impacto dessas práticas no desenvolvimento profissional dos professores e professores e na qualidade do ensino. Segundo Martins, 2022, página 23, a avaliação das práticas reflexivas deve ir além das métricas quantitativas, buscando capturar as transformações qualitativas na prática pedagógica e na identidade profissional do docente. A institucionalização das práticas reflexivas nos sistemas educacionais brasileiros requer políticas públicas específicas e um compromisso de longo prazo. É fundamental que as instâncias governamentais reconheçam a importância dessas práticas e forneçam o suporte necessário para a sua implementação efetiva.
Como afirma Souza, 2019, página 56, a consolidação das práticas reflexivas na formação docente demanda um esforço conjunto dos educadores e educadoras, gestores e gestoras e formuladores e formuladores de políticas públicas. Por fim, é importante reconhecer que a prática reflexiva não é um fim em si mesma, mas um meio para a melhoria contínua da educação. O objetivo último é proporcionar experiências de aprendizagem mais significativas e relevantes para os estudantes e as estudantes, conforme destaca Ribeiro, 2020, página 89, a reflexão crítica do professor ou professora sobre sua prática deve sempre ter como horizonte o desenvolvimento integral dos alunos e alunas e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Referencial teórico. As práticas reflexivas na formação docente têm suas raízes nos estudos de John Dewey, que enfatizava a importância da reflexão no processo educativo. No contexto brasileiro, essa abordagem ganhou força a partir dos anos 1990, influenciando significativamente as políticas e práticas de formação de professores e professoras. Como aponta Pimenta, 2018, página 34, a reflexão crítica sobre a prática se tornou uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir se transformando em blá 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 e a prática em ativismo. O conceito de professor-professora reflexivo, amplamente difundido por Donald Schoen, trouxe uma nova perspectiva para a formação docente. Schoen propôs a ideia de reflexão na ação e reflexão sobre a ação, destacando a importância do pensamento crítico durante e após a prática pedagógica. Segundo Alarcão, 2019, página 45, o professor-professora reflexivo é aquele que pensa no que faz, que é comprometido com a profissão e se sente autônomo, capaz de tomar decisões e ter opiniões. No cenário educacional brasileiro, as práticas reflexivas têm sido incorporadas aos programas de formação inicial e continuada de professores e professoras. Essa abordagem busca superar o modelo tradicional de formação baseado na mera transmissão de conhecimentos. Como observa Nova, 2020, página 67, a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos professores e professoras os meios de um pensamento autônomo e que facilite a dinâmica de autoformação participada. A reflexão sobre a prática não se limita a um exercício individual, mas se estende a uma dimensão coletiva e colaborativa. As comunidades de prática e os grupos de estudo têm se mostrado espaços férteis para o desenvolvimento da reflexividade docente. De acordo com Zeiner, 2018, página 78, a reflexão como prática social pode estruturar as escolas como comunidade de aprendizagem nas quais os professores e professoras apoiam e sustentam o crescimento uns dos outros. A formação do professor-professora reflexivo implica na superação da dicotomia entre teoria e prática. É fundamental que os docentes e as docentes compreendam a relação dialética entre o conhecimento teórico e a experiência prática. Conforme destaca Freire, 2019, página 23, a reflexão crítica entre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. O desenvolvimento de habilidade reflexiva requer estratégias específicas na formação docente. Técnicas como a escrita de diários reflexivos, a análise de casos de ensino e a pesquisação têm se mostrado eficazes nesse processo. Segundo Gatti, 2020, página 56, essas estratégias permitem aos professores e professoras em formação desenvolver uma postura investigativa sobre sua própria prática, essencial para o aprimoramento contínuo do fazer pedagógico. A prática reflexiva na formação docente também se relaciona com o conceito de professor-professora, pesquisador-pesquisadora. Esta perspectiva enfatiza a importância da investigação sistemática da própria prática como forma de produção de conhecimento pedagógico. Como observa André, 2018, página 89, o professor, professora, pesquisador, pesquisadora não se vê apenas como um usuário do conhecimento produzido por outros pesquisadores e pesquisadoras, mas se propõe também a produzir conhecimento sobre seus próprios profissionais. A reflexividade docente está intrinsecamente ligada à construção da identidade profissional do professor, professora. Através da reflexão crítica sobre suas experiências e crenças, o docente e a docente constrói e reconstrói constantemente sua identidade. De acordo com o Tardif, 2019, página 45, a identidade profissional dos professores e professoras não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. O desenvolvimento de práticas reflexivas na formação docente enfrenta desafios
significativos no contexto brasileiro. Entre eles destacam-se a sobrecarga de trabalho dos professores e professoras, a falta de tempo e espaços institucionais para a reflexão coletiva e a perspectiva de modelos tradicionais de formação. Conforme aponta Libânio 2021, página 67, é necessário criar condições concretas nas escolas para que a reflexividade seja uma prática cotidiana e não apenas um discurso vazio. A avaliação das práticas reflexivas na formação docente é um aspecto crucial, embora complexo. É importante desenvolver instrumentos e critérios que permitam aferir o desenvolvimento da capacidade reflexiva dos professores e professoras em formação. Segundo Hoffman, 2020, página 78, a avaliação da reflexividade docente deve ser formativa, contínua e baseada em evidências concretas da prática pedagógica. As tecnologias digitais têm oferecido novas possibilidades para o desenvolvimento de práticas reflexivas na formação docente. Plataformas online, fóruns de discussão e portfólios digitais são algumas das ferramentas que podem potencializar a reflexão individual e coletiva. Como observa Kensky, 2022, página 90, as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de registro, compartilhamento e análise das práticas pedagógicas, favorecendo processos reflexivos mais profundos e colaborativos. Por fim, é importante ressaltar que a prática reflexiva na formação docente não é um fim em si mesma, mas um meio para a melhoria contínua da qualidade do ensino e da aprendizagem. O objetivo último é formar professores e professoras capazes de analisar criticamente sua prática, tomar decisões fundamentadas e promover transformações significativas no contexto educacional. Conforme destaca a Nova 2021, página 34, a reflexividade docente deve se traduzir em ações concretas de mudança e inovação pedagógica, contribuindo para a construção de uma educação mais equitativa e de qualidade para todos e todas. A metodologia que foi um estudo de caso múltiplo feito, teve coleta de dados por entrevistas sendo estruturadas com coordenadores, coordenações dos programas, docência, e formada em informação formada assim, no sentido de ter feito capacitações específicas na área de docência. E foi feita análise documental também, foi feita a triangulação de dados, etc. Teve um formulário, formulário de consentimento livre esclarecido, que foi cada respondente das entrevistas assinou, concordou em participar de forma não onerosa, claro, sem ônus financeiro, mas para finalidade apenas científica, sem coleta de dados pessoais, que é vedado pela LGPD, etc. Enfim. Análise de resultados. A análise dos dados coletados revelou padrões significativos e insights valiosos sobre as práticas reflexivas na formação docente. Emergiram 3 temas principais que merecem nossa atenção: a percepção dos participantes sobre a reflexividade, os desafios na implementação de práticas reflexivas e o impacto dessas práticas no desenvolvimento profissional dos docentes e das docentes. Em primeiro lugar, ficou evidente que a compreensão do conceito de reflexividade varia consideravelmente entre os participantes e as participantes. Enquanto alguns demonstraram uma visão profunda e multifacetada do tema, outros apresentaram uma compreensão mais superficial. Como observa Alarcão, 2020, página 45, a reflexividade é um conceito complexo que demanda uma construção gradual e coletiva de significados. Esta variação na compreensão do conceito sugere a necessidade de um trabalho mais sistemático de formação e discussão sobre o tema nos programas de formação docente. Os desafios na implementação de práticas reflexivas emergiram como um tema recorrente nas entrevistas. A falta de tempo, a sobrecarga de trabalho e a resistência à mudança foram apontadas como os principais obstáculos. Um coordenador de programa entrevistado ressaltou que promover uma cultura de reflexão exige uma mudança de mentalidade, de estruturas institucionais, o que não acontece da noite para o dia. Esta observação encontra eco nas palavras de Nova, 2019, página 67, que afirma: a reflexividade docente não pode ser imposta, mas deve ser cultivada em um ambiente que valorize e propicie espaços para o pensamento crítico. Apesar dos desafios, o impacto positivo das práticas reflexivas no desenvolvimento profissional dos docentes e das docentes foi um tema consistente em nossa análise. Os professores e professoras de formação relataram uma maior consciência de suas práticas pedagógicas e uma capacidade aprimorada de resolver problemas em sala de aula. Um participante comentou: a reflexão sistemática sobre minha prática me ajudou a identificar padrões
que eu não percebia antes e a experimentar novas abordagens. Essa percepção alinha-se com o que Sean, de 2018, página 89, denomina de conhecimento na ação, um tipo de saber que se desenvolve através da prática reflexiva contínua. A análise das entrevistas com os professores e professoras, formadores e formadoras, revelou uma tendência interessante. Aqueles que adotavam uma postura mais reflexiva em sua própria prática pareciam mais eficazes em promover a reflexividade entre seus alunos e alunas. Como observa Zeiner, 2021, página 56, o exemplo é um poderoso catalisador na formação de professores e professoras reflexivos e reflexivas. Este achado sugere a importância de programas de desenvolvimento profissional que fomenta a reflexividade não apenas entre os professores e professoras de formação, mas também entre os formadores e formadoras. Um aspecto que emergiu de forma surpreendente em nossa análise foi o papel das tecnologias digitais na promoção de práticas reflexivas. Vários participantes mencionaram o uso de portfólios digitais, fóruns online e aplicativos de registro reflexivo como ferramentas que facilitaram sua prática reflexiva. Segundo Kensky, 2020, página 78, as tecnologias digitais oferecem novas possibilidades para o registro, compartilhamento e análise das práticas pedagógicas, potencializando os processos reflexivos. A análise também revelou uma correlação entre a adoção das práticas reflexivas e a percepção de alta eficácia dos professores e professoras. Aqueles que se engajavam regularmente em atividades reflexivas relataram sentir-se mais confiantes em sua capacidade de lidar com os desafios da sala de aula. Este achado corrobora o que Brandura, 2019, página 90, postula sobre a relação entre reflexão e alta eficácia. A reflexão crítica sobre as experiências de ensino pode fortalecer as crenças de alta eficácia dos professores e professoras. Um tema recorrente nas entrevistas foi a importância da colaboração e do diálogo na promoção da reflexividade. Os participantes e as participantes frequentemente mencionavam o valor das discussões em grupo e das comunidades de prática para aprofundar suas reflexões. Como afirma Hargreaves, 2018, página 34, a reflexão colaborativa não apenas enriquece as perspectivas individuais, mas também contribui para a construção de uma cultura reflexiva na instituição. A análise dos dados também apontou para uma evolução na natureza das reflexões dos participantes e das participantes ao longo do tempo. Inicialmente focadas em aspectos técnicos do ensino, as reflexões gradualmente se expandiram para incluir questões éticas, sociais e políticas da educação. Este achado alinha-se com o que Van Manen, 2020, página 67, descreve como nível de reflexividade, sugerindo um aprofundamento progressivo do pensamento reflexivo. Um aspecto que merece atenção é a relação entre as práticas reflexivas e a inovação pedagógica. Os dados sugerem que os professores e professoras mais engajados em práticas reflexivas tendem a ser mais abertos e experimentar novas abordagens de ensino. Como observa Fullan, 2019, página 45, a reflexão crítica é o motor da inovação educacional, pois questiona o status quo e estimula a busca por alternativas. A análise também revelou desafios específicos enfrentados pelos professores iniciantes na adoção de práticas reflexivas. Muitas relataram sentir-se sobrecarregados e sobrecarregadas com as demandas do início da carreira, dificultando o engajamento em reflexões mais profundas. Este achado ressoa com o que Huberman, 2018, página 78, descreve como a fase de sobrevivência dos professores e professoras iniciantes, sugerindo a necessidade de suporte adicional para esse grupo. Por fim, nossa análise indicou uma relação positiva entre as práticas reflexivas e o compromisso dos professores e professoras com seu desenvolvimento profissional contínuo. Aqueles que se engajavam regularmente em prática reflexiva demonstraram maior propensão a buscar oportunidades de aprendizagem e crescimento profissional. Como afirma Day, 2021, página 56, a reflexividade não é apenas uma prática, mas uma postura de aprendizagem ao longo da vida. Em suma, nossa análise revela um cenário complexo e multifacetado das práticas reflexivas na formação docente. Enquanto os benefícios são evidentes, os desafios permanecem significativos. Estes resultados oferecem insights valiosos para o aprimoramento dos programas de formação docente e abrem caminhos para futuras investigações nesse campo crucial da educação. Discussão. Os resultados obtidos nesse estudo lançam luz sobre a complexidade e a importância das práticas reflexivas na formação docente.
A análise dos dados revela padrões e tendências que merecem uma discussão aprofundada, considerando suas implicações para a teoria e a prática no campo da educação. Um dos achados mais significativos diz respeito à variação na compreensão do conceito de reflexividade entre os participantes e as participantes. Esta heterogeneidade de entendimentos reflete a própria natureza multifacetada do conceito, como apontado por Shaw, 2018, página 45. A reflexão na ação e sobre a ação é um processo dinâmico e desafia definições simplistas. Tal constatação sugere a necessidade de um trabalho mais sistemático de formação e discussão sobre o tema nos programas de formação docente. A resistência à mudança, identificada como um dos principais desafios na implementação de práticas reflexivas, merece atenção especial. Este fenômeno pode ser compreendido à luz da teoria da inovação educacional de Fuller, 2019, página 67, que argumenta a mudança educacional é tecnicamente simples e socialmente complexa. Nesse sentido, estratégias que abordem não apenas os aspectos técnicos, mas também os aspectos culturais e emocionais da mudança são cruciais para o sucesso da implementação de práticas reflexivas. O impacto positivo das práticas reflexivas no desenvolvimento profissional dos docentes e das docentes, evidenciado em nossos resultados, corrobora os achados de estudos anteriores. Zeiner, 2020, página 89, observa que a reflexão sistemática sobre a prática promove uma compreensão mais profunda do ato de ensinar e uma maior capacidade de inovação pedagógica. Nossos dados sugerem que este impacto se estende além da sala de aula, influenciando a identidade profissional e o senso de alta eficácia dos professores e professoras. A questão do tempo e da sobrecarga de trabalho, frequentemente mencionada pelos participantes e pelas participantes como um obstáculo à reflexão, levanta questões importantes sobre as condições estruturais necessárias para fomentar práticas reflexivas. Como argumenta Nova, 2021, página 34, a reflexividade docente não pode ser um luxo adicional, mas deve ser integrada organicamente ao trabalho do professor/professora. Isso implica repensar a organização do tempo e do espaço escolar para acomodar momentos dedicados à reflexão individual e coletiva. Um aspecto que emergiu de forma surpreendente em nossa análise foi o papel das tecnologias digitais como facilitadores de práticas reflexivas. Os participantes relataram o uso de plataformas online e portfólios digitais como ferramentas valiosas para o registro e compartilhamento de reflexões. Este achado dialoga com as observações de Kensky, 2022, para 56, sobre o potencial das tecnologias para ampliar os espaços de reflexão e colaboração entre docentes. A dimensão coletiva da reflexão, evidenciada nas experiências relatadas pelos participantes e pelas participantes, reforça a importância das comunidades de prática na formação docente. Conforme Wenger, 2018, página 78, argumenta o aprendizado é fundamentalmente um fenômeno social. Nossas descobertas sugerem que os espaços coletivos de reflexão não apenas enriquecem as perspectivas individuais, mas também contribuem para a construção de uma cultura reflexiva nas instituições educacionais. Um ponto crítico que emergiu da nossa análise é a necessidade de alinhar as práticas reflexivas com os contextos específicos de atuação dos docentes e das docentes. Os participantes e as participantes enfatizaram a importância de refletir sobre situações reais e desafios concretos de suas práticas pedagógicas. Essa constatação encontra respaldo nas ideias de Freire, 2019, página 45, que defende uma reflexão crítica sobre a prática como elemento central de formação docente. A relação entre teoria e prática na formação reflexiva dos professores e da professora foi um tema recorrente em nossos dados. Os participantes e as participantes valorizaram momentos em que puderam restabelecer conexões explícitas entre conceitos teóricos e experiências práticas. Este achado reforça a perspectiva de Tardif, 2020, página 67, de que o saber docente é um saber plural formado pela amálgama de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experiências. Um aspecto que merece atenção é o papel dos formadores e formadoras, de professores e professores no desenvolvimento de práticas reflexivas. Nossos dados sugerem que a modelagem de comportamentos reflexivos por parte dos formadores e formadoras tem um impacto significativo na adoção dessas práticas pelos professores e professores de formação. Como observa Alarcão, 2019, página 89, o formador reflexivo forma professores e professores reflexivos através de um processo isomórfico de reflexão sobre a ação. A avaliação das práticas reflexivas emergiu como um desafio significativo em nossa análise. Os participantes e as participantes expressaram dificuldades em mensurar e avaliar o desenvolvimento da capacidade reflexiva.
Este achado aponta para a necessidade de desenvolver instrumentos e critérios mais robustos para a avaliação da reflexividade docente, alinhados com as observações de Hoffman 2021 para 56 sobre a importância de uma avaliação mediadora e formativa no contexto da formação de professores e professoras. Um tema que permeou muitas das discussões foi a relação entre práticas reflexivas e autonomia docente. Os participantes que relataram engajamento consistente em prática reflexiva também demonstraram maior confiança em sua capacidade de tomar decisões pedagógicas autônomas. Este achado corrobora a perspectiva de Contreras, 2018, página 78, de que a reflexividade é um caminho para a construção da autonomia profissional docente. Por fim, é importante reconhecer as limitações desse estudo, embora tenhamos obtido insights valiosos, a natureza qualitativa e o escopo limitado da pesquisa impedem generalizações amplas. Futuros estudos poderiam beneficiar-se de uma abordagem longitudinal para examinar como as práticas reflexivas evoluem ao longo do tempo, bem como de uma amostra mais diversificada de contextos educacionais. Considerações finais. Este estudo teve como objetivo principal explorar as práticas reflexivas na formação docente, buscando compreender como essas práticas são percebidas e implementadas pelos professores e professores de formação. Os resultados revelaram uma diversidade significativa na compreensão e na aplicação da reflexividade, destacando a importância de um apoio institucional robusto para promover uma cultura de reflexão crítica entre educadores e educadoras. Os achados mais significativos indicam que, apesar dos desafios como a resistência à mudança e a sobrecarga de trabalho, as práticas reflexivas contribuem positivamente para o desenvolvimento profissional dos docentes e das docentes. Os participantes e as participantes relataram uma maior consciência de suas práticas pedagógicas e um aumento na confiança para enfrentar os desafios educacionais. Esses resultados sublinham a importância da reflexividade como um componente essencial na formação contínua de professores e professoras, alinhando-se com teorias educacionais que enfatizam a prática reflexiva como um motor para a inovação e melhoria educacional. A contribuição desse trabalho para o campo de estudo reside na identificação dos fatores que facilitam e dificultam a implementação de práticas reflexivas, oferecendo insights valiosos para a elaboração de programas de formação docente mais eficazes. No entanto, é importante reconhecer as limitações desse estudo, incluindo sua abordagem qualitativa e escopo limitado da amostra, que podem restringir a generalização dos resultados. Para pesquisas futuras, seria benéfico adotar uma abordagem longitudinal para investigar a evolução das práticas reflexivas ao longo do tempo e ampliar a diversidade dos contextos educacionais estudados. Além disso, explorar o papel das tecnologias digitais na facilitação da reflexão docente pode oferecer novas perspectivas e ferramentas para o campo. As implicações práticas dos estudos sugerem que instituições educacionais devem criar ambientes que incentivem a reflexão colaborativa e forneçam tempo e recursos adequados para que os professores e professoras possam engajar-se em práticas reflexivas. Ao fomentar uma cultura de reflexão crítica, as instituições não apenas aprimoram a prática docente, mas também promovem um ambiente de aprendizado mais dinâmico e inovador. Em síntese, esta pesquisa destaca a importância da reflexividade na formação docente, não apenas como uma prática pedagógica, mas como um princípio fundamental para o desenvolvimento profissional contínuo. Ao iluminar os caminhos e desafios da implementação de práticas reflexivas, este estudo contribui para o avanço do conhecimento na área e oferece direções promissoras para futuras investigações. Então, assim, a reflexividade é fundamental para a prática de formação docente. E assim, como é que você pode ter essa reflexividade? Aqui, nesses cursos, né, nos quais eu forneço os componentes, né, curriculares, formação docente 1, 2, 3 e 4, nós podemos fazer conversas, né, conversas em grupo, né, tanto pelo Meet quanto presenciais, no caso daqueles que puderem se deslocar até São Carlos, para discussões de práticas pedagógicas e andragógicas. Né? Se você atua na educação básica, você é um professor de educação básica, professor de educação básica, você pode trazer problemas reais, né, de sala de aula, para que nós possamos resolver tanto em grupo como de forma individual também. Se você achar que as informações são pessoais, que você não pode, né, que você deve revelar apenas a mim, e só você e eu, e não aos demais colegas, não tem problema, a gente faz um encontro, né, individual, você e eu, seja presencial ou virtual, e a gente conversa desses problemas e eu te ajudo a resolver, pelo menos assim,
eu apresento soluções possíveis, cabíveis, adequadas, né? De repente você testa, se der certo, beleza, se não deu, de repente eu pego um estudo de casos, né, de problemas análogos que já foram resolvidos de diversas formas, trago experiência docente, problemas já resolvidos, né, para você testar para ver se funciona. Se não funcionar, a gente constrói algum outro caminho, né, para solucionar determinados problemas relacionados a dificuldades educacionais, barreiras, sejam elas arquitetônicas, estruturais, financeiras, normativas, actitudinais, etc. Tanto de docente para docente, docente para anulado, né, de docência para coordenação, coordenação, docência, alunado, funcionalismo escolar, universitário, família, etc. Então a gente resolve junto. Agora, dentro das escolas, tanto das escolas municipais, escolas particulares, escolas estaduais, escolas federais, né, existem as reuniões, né, periódicas entre docentes e coordenações de curso. Existe. Tá? Dentro de escola, né, normalmente, né, em algumas escolas é uma vez por quinzena, em outras é uma vez por mês, mas tem essas reuniões. E essas reuniões visam o quê? Justamente a reflexividade da formação docente. Justamente discutir como é que está, né, o desempenho do alunado, quais são as dificuldades, quais são as barreiras enfrentadas, né, como que está o processo didático, como é que está o processo avaliativo, né, quais são as principais dificuldades, né, comportamentais dos alunos, as dificuldades, né, cognitivas, intelectuais dos alunos, né? Em quais componentes curriculares eles têm mais dificuldade, em quais têm mais facilidade, né? Quais são os alunos que estão, né, mais engajados, né? Se está tendo muita evasão, quais são as razões da evasão escolar, né? Quais são as razões de um aumento, né, na matrícula, diminuição da matrícula em determinado período, né? Quais são as razões de transferência, quais são as razões disciplinares para se evitar isso por meio da conscientização. Então, quer dizer, tudo isso faz parte da reflexividade da formação docente, o repensar, o reconstruir, né, o refinar a formação, isso é contínuo. Né? Nós somos, por melhores professores que nós já sejamos, tem como se tornar melhor. Eu consigo me tornar um professor ainda melhor. Quer dizer, o estresse que eu tive em determinadas aulas, eu acabei deixando de propósito o estresse para poder usar como conteúdo, né, probatório audiovisual em processo. Lógico, isso caracteriza danos imensos no sentido psicológico, moral, e isso aumenta o valor das causas. Então, quer dizer, não é de propósito, não é que eu fiquei nervoso de propósito, não, isso foi com uma consequência natural de agressões, né, de ameaças, de, né, gente, né, me atrapalhando, mas eu deixei apresentar, né, deixei à tona o burnout, a agressividade, né, agressividade podemos dizer esse termo, né, ansiedade elevada, até para poder deixar provado, né, de forma audiovisual, quais os efeitos negativos que toda essa gente, tanta gente ao mesmo tempo, né, destruindo minha honra, imagem, atrasando minha vida, tem me causado, e isso serve como efeito para mostrar o quanto isso afeta o meu laboral. Como que essas redes toda me desestabilizam de propósito e sentido emocional para afetar o meu laboral, afetar minha clientela, afetar meu financeiro, afetar meus relacionamentos, e para poder falar que eu sou louco, é desse jeito, junto uma rede inteira, difamando, caluniando, constrangendo, humilhando e ainda ameaçando que se eu continuar o processo vão me matar, vão dar um fim, vão acabar comigo, né, para me desestabilizar, para eu ter comportamentos, né, inadequados, porque eles esperam o quê? O que eles esperam é que eu fique igual um Saddam Hussein, igual um Osama Bin Laden, pega uma bomba atômica e sai jogando bomba atômica por aí, na cidade inteira. Eu imagino que eu vou fazer isso. Né, as armas que eu tenho são vademecum, legislação, né, meus livros, né, minha ciência, essas são as minhas armas, meu celular. Eu não tenho necessidade de andar armado, né? Eu não ando, a minha maior arma é a minha sabedoria. A arma que eu tenho é a sabedoria, conhecimento, né, uma competência científica que esses doutores não têm. Essas são as minhas armas. Tá? Mas o que eles esperam é o quê? Que eu vire um Saddam Hussein. Eles querem que eu me torne um Saddam Hussein, um Osama Bin Laden, e saia por aí jogando bomba atômica em todo mundo para ele falar, tá vendo como é que é louco? Vamos internar? Então é isso que eles querem. O que eles estão tentando é provocar uma ideação suicida, uma ideação homicida, provocar um comportamento terrorista. O que eles querem é isso, tentar me criminalizar, eles querem que eu cometa algum crime para eles poderem, né, me ferrar mais ainda. Mas eu não cometo, muito pelo contrário, eu é que estou processando a esfera criminal e civil essa gente, porque criminosos são essa gente que é criminosa, não eu. Né? Mas assim, eu consigo me tornar um professor cada vez melhor. É claro que depois, né, que esses processos todos tiverem transitado em julgado, essa gente tiver já condenado nessa área criminal, eu tiver recebido minhas indenizações, né, já tiver numa outra fase da minha vida, pode ter certeza, numa outra fase que eu tiver bem, né, mais calmo, né, bem menos ansioso, né, tiver um emocional bem mais equilibrado, hoje já está bem equilibrado, né, mas quando tiver um emocional bem mais calmo, bem mais tranquilo, pode ter certeza.
que o meu laboral vai alavancar muito mais, meu financeiro, né? Todos os aspectos da minha vida vão fluir muito melhor, com certeza, né? Mas equilíbrio sim, eu estou com uma mente totalmente equilibrada, discurso totalmente organizado, orientação espaço-temporal perfeita, né? Não apresento nenhum sintoma, nem positivo nem negativo, que seja compatível com alguma patologia mental, de forma alguma, muito pelo contrário. Todas os meus comportamentos, falas, né, produções, realizações, resultados, remetem, né, comprovam minhas altas habilidades de permutação num nível sem igual. Isso é inequívoco, isso é muito claro para todo mundo. Tá? Você, minha querida aluna, meu querido aluno, você participa de reuniões regulares na sua escola, na universidade que você trabalha? Se você não faz isso, de repente você sabe que lá tem reuniões, de repente você está faltando, não falta não. Participe dessas reuniões, leva lá suas reflexões. Se você está tendo dificuldade, leva as dificuldades, porque o grupo de professores e professores vão compartilhar experiências que eles passaram dificuldades iguais, como que eles superaram, você replica, tenta, você vai superar. Não conseguiu? Pode trazer para mim. Esse conteúdo de formação no 101, 2 e 3 não é para eu me mostrar melhor que você não, eu também enfrento, pode ter certeza que dificuldade que você enfrenta com aluno e aluna, qualquer professor do Brasil e do mundo enfrenta, eu também. Tá? Depende de mim não, eu entro numa sala de aula, tem um monte de aluno, né? Tem aluno que é agressivo, tem aluno que não é, tem aluno, entende? Tem aluno que tem muita dificuldade de aprender, tem outro que tem mais facilidade, tem aluno que é tímido demais, é calado demais, tem outro que é falando demais, tem aluno que às vezes né, chega, né, às vezes é com fome, às vezes né, é vítima de incesto, pedofilia em casa, de agressões em casa, chega agressivo na escola, às vezes até agride o professor. Então são situações que todo mundo consegue passar. Não pense você, ele é superdotado, então, nossa, botar na sala de aula ele não vai ter problema. Lógico que eu vou ter, lógico que eu vou ter, não assim que eu vou causar, não é isso. Mas problemas tem, conflitos existem, assim, né? As mesmas situações conflituosas que existem dentro do ambiente escolar onde você vai trabalhar, também existem, eu vou trabalhar também, seja nesse ambiente ou em qualquer outra escola, isso existe, tá? Então, a dificuldade que você passa, depende para lidar com alguma situação, eu posso ter passado, eu posso passar, eu posso ter superado, entende? Então, assim, a ideia da gente se unir, fazer essas reuniões práticas reflexivas, é compartilhar um com o outro. Quais as dificuldades já enfrentadas e superadas, como foram superadas, para que sejam esses caminhos sejam replicados e possam servir para que você também replique, né? E de repente resolva. Pode ser que você conte para mim uma experiência que você passou, que você, um problema que você enfrentou, algum ou outro, alguns problemas que você superou, e de repente eu encontro mais uma forma de eu resolver esses mesmos conflitos quando dentro de sala de aula. Isso é muito importante, porque assim ocorre uma troca de experiência, uma troca de saberes, aquilo que um sabe passa para o outro. Isso é muito importante. Então a prática reflexiva serve justamente para refletir, né? O quão benéficas são essas interações, o quão benéficas são essas trocas de experiências, essas trocas de superações, essas trocas de saberes, de caminhos, né, já trilhados e que produziram soluções para problemas, né, conflituosos escolares, né, seja entre aluno e aluno, né, seja entre professores e professores com alunos, professores, né, entre si, seja coordenações com docentes, coordenações com alunado, enfim, entre funcionalismo com, né, o pessoal, a equipe, né, pedagógica, com os alunados também. Então, isso serve, né, para o quê? Otimizar, né, as relações, principalmente relações interpessoais, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente universitário. Tá? Então, não hesite de trazer problemas, não fique acanhado achando, ele já está com bastante processo. Não esquenta a cabeça não, isso aí é a parte, isso aí quando eu conto não é para encher a sua cabeça, não é para levar problema para você, não, é para você conhecer, né, como que existem docentes que têm uma péssima formação moral, têm uma péssima índole, né, que deixam o superdotado atrasado, os marginalizados, excluídos, essa gente, para entender que a diversidade e inclusão para essa gente só existe no papel, né, só existe na teoria, é só na tese do doutorado dessa gente que fala de diversidade e inclusão, porque na prática essa gente não pratica isso, tá? É o que eles falam, não é o que eles falam. Tá? Para entender que existem profissionais sérios, né, ilibados, justos, que estão aqui, né, se formando professores muito bem formados, de forma justa, estão ajudando né, destinando toda essa bagagem para que outros também se tornem professores maravilhosos como eu sou, né, mesmo que de forma autônoma, de forma com vínculo empregatício ou não, isso não vem ao caso, né? Então, para que você, ao saber esse caminho das pedras que eu venho trilhando para alcançar toda essa sabedoria, você também seja capaz de replicar aquilo que for, né, útil, proveitoso para você, para que você obtenha também os mesmos resultados,
mas não quer dizer que você não tenha bagagem, você também tem bagagem, você tem conhecimento prévio, você é docente, né, professor já faz tempo, que bom, traga essas experiências, traga esses problemas para a gente resolver junto, traga aquilo que você já resolveu, superou, que isso vai agregar para mim, assim como o que eu sei eu agrego a você. Você passa para mim o que você sabe, eu passo para você o que eu sei, então ocorre uma troca de saberes, né? Nem eu educo você, nem você me educa a mim, mas cada um se educa na medida em que a gente vai trocando experiência com as pessoas, vai vivendo, né, e vai aprendendo e vai, né, tornando cada vez mais, né, contínua, cada vez mais continuada, regular, frequente, ininterrupta, né, a nossa formação, o nosso processo formativo enquanto docente, enquanto pesquisador. Dúvidas, por favor, envie mensagem por e-mail, envie mensagem pelo WhatsApp e pode marcar encontros comigo, tanto virtuais como presenciais, aqueles que puderem se deslocar até São Carlos.